Ebenezer, que é um grupo de oração muito abençoado e que tem transformado muitas vidas, né? Hoje nós vamos dar continuidade à pregação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No primeiro Evangelho, o nosso irmão Orlando, ele explicou muito bem. E uma questão que me chamou muita atenção foi a questão de Paulo não ter aceito Marcos, né? Porque Marcos ainda não estava pronto para assumir aquele evangelho, né? Então, ele deixou Marcos passar esse tempo para que ele aprendesse e que sozinho, através do Espírito Santo, ele desenvolvesse e depois voltasse com força total, né? Então nós vamos começar no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1, na Bíblia da Ave Maria, é a página 1324. E essas palavras que vão ser lidas aqui é exatamente aquilo que a mesa falou. Deus falou pela boca da lei, né? Eu vou estar repetindo aqui praticamente, né? O homem da mão seca, pregação na barca. Noutra vez entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha mão seca. Ora, estavam observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles e confessado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende sua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Palavra do Senhor. Glória ao Senhor. Na verdade, aqui, meus irmãos, as pessoas que estavam ali, eles não estavam esperando a cura, né? Eles estavam esperando que Jesus fizesse alguma coisa para que eles fossem usar isso daí para condenar Jesus, né? Porque a cura está em segundo plano, né? Na verdade, eles não se importavam com a pessoa que estava precisando ser curada. Eles estavam ali observando Jesus, pensando assim: bom, se ele fizer alguma coisa, se ele curar, eles até acreditavam que Jesus ia curar. Ele vai curar, então nós vamos usar isso contra ele. Então Jesus, ele diz para nós hoje o seguinte: você não pode ser quente, quer dizer, você deve ser quente ou frio. Se for morno, eu vou vomitar você, né? Então, Jesus perguntou na sinagoga para as pessoas, né? O que vocês me dizem? No sábado, eu posso fazer o bem? Eu posso fazer o mal? Eu posso salvar uma vida? Eu posso tirar uma vida? E ficou esperando uma resposta, né? E ninguém respondeu, né? E Jesus olhou indignado. Esse olhar indignado de Jesus significa uma certa raiva, uma certa bronca, né? Jesus não se conformava com isso. Que as pessoas, olha a questão de Jesus, né? Que as pessoas que ele sabia que não gostavam dele, que eram contra ele, que queriam de alguma forma prendê-lo, né? Essas pessoas se calaram. Então Jesus, ele comprou a briga, né? Porque ele veio para o mundo para salvar e para curar, né? Ele chamou aquela pessoa que estava com a mão seca para vir ao meio. A pessoa veio até o meio e ele operou aquele milagre na frente de todos, né?
Mas aquelas pessoas que não confiavam em Jesus, para elas o milagre foi uma coisa normal. Elas não valorizavam o milagre, né? Achavam que o milagre, né? O importante para elas era usar aquilo ali contra Jesus. E aquela pessoa ficou muito feliz, né? E os que pertenciam a Jesus ficaram muito felizes e se confraternizaram, né? Enquanto aqueles que eram contra Jesus saíram, né? Ou seja, as trevas saíram para fazerem o mal para Jesus, para armarem emboscados para Jesus. Isso aí foi uma coisinha a mais que fizeram para, na hora do julgamento de Jesus, colocar, né? Ele curou alguém no dia de sábado, né? Uma outra parte que eu achei muito importante também foi a eleição dos apóstolos, né? Jesus, ele não culpa ninguém, ele não acusa ninguém e ele dá uma chance para a pessoa se converter, para a pessoa melhorar. Ele subiu até um monte e convocou 12 apóstolos, né, nesse dia, né? E dentre esses 12 apóstolos, ele convocou Judas, né? Ele sabia que Judas fazia algumas coisas erradas, né? Diziam que Judas desviava o dinheiro, diziam que Judas conversava com outras pessoas, que Jesus não estava com elas, né? Em intimidade com elas. Então Judas, ele tinha outros pensamentos terrenos. Ele não conseguia vislumbrar as coisas eternas que Jesus pregava. Ele achava que Jesus ia criar um reino aqui na terra, né? E Jesus muitas vezes conversou com ele, explicou para ele várias vezes, mas ele persistia com esse pensamento. E então Jesus o chamou a si mesmo, para dar mais uma chance para ele. Quem sabe se ele fosse às aldeias, né, e pregasse o Evangelho e expulsasse os demônios, quem sabe ele aprenderia alguma coisa com isso, né? Mas nós sabemos que isso não aconteceu, né? E, na verdade, Judas, ele poderia ter se convertido, ele poderia ter sido uma pessoa, um apóstolo fiel a Jesus. Porque Deus, ele não escolhe uma pessoa para ser condenada. Deus, ele quer salvar todos. Judas escolheu esse caminho por causa do livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o caminho que vai seguir. E Judas seguiu o caminho que ele achava que era certo. Apesar de andar com Jesus e ver todos os milagres que Jesus fazia, né? Aqui fala também, eu não vou estar lendo aqui a Bíblia, mas é do capítulo 3 em diante, né? Até o capítulo 5. Aqui fala também do pecado contra o Espírito Santo, né? É um pecado que ele não vai ter perdão nem aqui na terra e nem lá no céu, né? Os fariseus da época, eles diziam que Jesus, ele operava curas, ele fazia prodígios através dos demônios, né? E então Jesus chamou as pessoas, chamou a todos na reunião e falou: escuta, se eu uso o demônio para fazer esse milagre, por que eu combato então o demônio? Por que eu expulso o demônio das pessoas? Se eu faço isso, eu estou dividindo. E tudo que é dividido, uma casa que é dividida, ela não vai para frente. Ela cai. Então, isso não é realidade. Eu não uso as forças malignas para operar esses milagres. Eu uso a força de Deus, né? Porque Deus me enviou e eu estou aqui para curar e para salvar as pessoas. Uma outra ocasião também, Jesus estava numa sinagoga e aí ele foi chamado, né?
e perguntaram para ele, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos, eles estão aí fora te chamando, né? E então Jesus olhou para cada um de nós, que estamos aqui, né? E falou, vocês que estão aqui, vocês são a minha mãe e os meus irmãos, porque vocês ouvem a palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra de Deus é minha mãe e meu irmão. Então isso mostra o seguinte, que todo aquele que serve a Jesus, joga no time de Jesus, então pertence a Ele. E aquele que não está presente, ouvindo a palavra de Jesus, prefere ficar no mundo, ouvindo as outras coisas do mundo, não pode ser considerado irmão de Jesus, mãe de Jesus. Tem uma outra parte também, que eu achei bastante interessante, a parte das parábolas, né? Jesus, ele falava tudo em parábola, né? E muitas pessoas entendiam, geralmente eram os mais simples que entendiam. Os ricos, que se achavam mais inteligentes, ficavam com dúvidas, né? Inclusive, até o pastor José de Arimateia, ele achou que ele teria que nascer de novo do ventre da mãe dele para começar uma vida nova, né? Quer dizer, uma pessoa inteligente, né, achar uma coisa dessa. Então você vê, né? A parábola, ela é entendida por quem o Espírito Santo consegue que entenda, né? Então Jesus, depois de fazer as suas pregações, usando as parábolas, ele explicava para os seus discípulos, né? E teve um dia que ele teve uma decepção com os discípulos, né? Eles pediram, Jesus, explica para nós essa parábola. Mas ela era tão simples que Jesus falou assim, mas vocês não entenderam essa parábola? Mas tipo assim, essa é a mais simples que tem. Imagine as outras que eu vou fazer, né? Se essa vocês não entenderam, as outras então